Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Departamento de Gambling e Cripto do Escritório Bichari Mota Advogados. Eu sou o Pedro Heitor, advogado do departamento, e hoje eu estou aqui ao lado do Udo Seckelman, head do nosso departamento, e o Rafael Sivaiman, advogado do nosso departamento e da prática societária do escritório. E hoje a gente não poderia falar sobre outro assunto que não seja a regulamentação dos prestadores de serviços de ativos virtuais no Brasil, tendo em vista a entrada em vigor do regime regulatório e das profundas transformações estruturais no mercado. Perfeito, Pedrão. E pessoal, primeiro obrigado aí pela apresentação. Eu acho que a ideia disso aqui é a gente debater alguns assuntos que a gente debate no dia a dia do nosso departamento. A gente trabalha com a área de apostas, com a área de cripto, a gente tem olhado muito para prediction markets também, a gente olha muito para a parte de regulamentação de AI também. Então, essas novas tecnologias, essas inovações que vão surgindo, a gente está sempre debatendo, tanto no aspecto jurídico, como no aspecto econômico, como no aspecto de modelagem de negócio. E a gente decidiu gravar esse podcast para ser uma gravação dos nossos debates diários. Então, isso aqui, como a gente falou, é para ser um bate-papo. Não vai ser um monólogo, não vai ser uma aula, vai ser... A gente, obviamente, vai explicar a regulamentação, mas a gente quer trazer um pouco da prática e do que a gente tem visto no mercado também em relação a esses setores. E hoje a gente vai falar sobre regulamentação das PSAVs. Então eu vou passar a bola para você, Pedrão, para você fazer esse panorama histórico para a gente começar, esse panorama da trajetória normativa e regulatória que a gente enfrentou nos últimos anos. Teve a lei no final de 2022 ali, e depois ficou, de certa forma, um limbo, sem uma regulamentação efetiva, e a regulamentação surgiu recentemente. Então, eu queria que você desse esse panorama para a gente começar esse bate-papo. Exatamente, Udo. Muitas pessoas acham que a regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais é um tema recente, mas, na verdade, esse assunto ele remonta a 2015, quando as primeiras iniciativas legislativas voltadas a disciplinar esse universo foram apresentadas, principalmente por meio do projeto de lei 2303, que buscava enquadrar os ativos virtuais e as atividades a eles relacionadas no conceito de arranjo de pagamento, para fins de incidência da aplicação da legislação do sistema de pagamento brasileiro. Desde então, o debate legislativo evoluiu de forma gradual, passando por diferentes abordagens e propostas, até culminar, como você falou, na Lei 14.478 de 2022, destinada a disciplinar as prestadoras de serviços de ativos virtuais. E antes de entrar no conceito de PSAV, é importante que a gente dê um passo para trás para primeiro explicar o que são os ativos virtuais, já que é a partir desse conceito que a gente consegue, de fato, delimitar qual é o perímetro normativo e os agentes e as atividades que são efetivamente regulamentadas. E, nesse sentido, o marco legal, em seu artigo 3º, dispõe que o ativo virtual é a representação digital de valor transferida e negociada em meios eletrônicos com a finalidade de pagamento ou investimento, excluindo-se do seu conceito as moedas fiduciárias, sejam nacionais ou estrangeiras, os instrumentos que conferem acesso a produtos, serviços ou experiências aos seus titulares, bem como os valores mobiliários e outros ativos e instrumentos financeiros que já se sujeitam a um regime jurídico específico. Embora tenha reproduzido quase que literalmente as recomendações formuladas pelo GAFI, que propuseram harmonização do conceito de ativo virtual e de prestadora de serviço de ativo virtual, esse conceito ele passou a ser objeto de intensa controvérsia por parte da doutrina e do mercado. Você se lembra muito bem. E eu acho que grande parte das controvérsias elas giravam em torno de duas principais questões. Primeiro, a lei não faz menção alguma às tecnologias de registro distribuído, como as blockchains, enquanto infraestruturas subjacentes à emissão, ao registro e à transferência desses ativos. E mais relevante ainda, existe essa percepção de que o legislador brasileiro optou por disciplinar apenas um recorte do universo mais amplo dos criptoativos, tendo em vista que ele definiu o ativo virtual como a representação com a finalidade de pagamento ou de investimento. E, como a gente sabe, os criptoativos eles são ativos essencialmente multifacetados, principalmente por causa da natureza programável, modular e flexível dos contratos inteligentes. Alguns criptoativos conferem direitos de governança em protocolos descentralizados, outros conferem direitos econômicos específicos, há ainda aqueles que representam direitos e ativos subjacentes, como os próprios valores mobiliários, e também os tokens de utilidade, que conferem acesso a produtos, serviços e experiências aos seus titulares.
E Pedrão, desculpa te interromper, mas eu lembro que um pouco antes da lei, ou quando saiu a lei também, a gente tinha muito esse debate, né, de quais seriam os tokens que seriam abarcados na regulamentação, quais não seriam abarcados. Se não fossem abarcados, o que ia acontecer com esse tipo de projeto, né? E isso era um debate constante que a gente tinha no nosso escritório quando surgiam alguns modelos de negócios a serem implementados, novas startups surgindo em relação a projetos que envolviam cripto, e isso é um tema que a gente também debatia muito, se vai poder, se não vai poder, vai estar abarcado na regulamentação, não vai ficar no momento posterior, quem vai ser o regulador. Então são algumas questões que a gente tem sempre que enfrentar enquanto advogado, né? Exato, e só te complementando, Pedrão, para a galera que caiu aqui meio de paraquedas, assim, então basicamente o que você está dizendo, né, é que os criptoativos voltados à finalidade socioeconômica de pagamento e de investimentos seriam considerados ativos virtuais, salvo aqueles que já são previstos em regulamentação específica, como por exemplo os valores mobiliários, que no caso tem a finalidade socioeconômica de investimento, porém já são regulamentados pela CVM. Então, a gente tem visto muitos tokens, né, representativos de valores mobiliários. Nesse caso, aí indagando aqui, seriam regulamentados pelo Banco Central ou pela CVM? Os tokens representativos de valores mobiliários são regulamentados pela CVM, porque a tokenização por si só, ela não altera a natureza jurídica do ativo subjacente, convertendo ele de alguma forma em um ativo virtual. E Rafa, foi bom que você tocou nesse ponto, porque a impressão que nós temos é que o legislador brasileiro ele fez uma distinção muito importante, que ativo virtual é espécie do gênero criptoativo. Porque ativo virtual, como vocês mencionaram, tem essas duas principais funções, pagamento ou investimento. Então hoje, na doutrina, tem uma interpretação quase que uniforme, né? No sentido de que tokens de utilidade, tokens exclusivamente de governança, fan tokens, ou então ativos e direitos tokenizados, não se amoldam no conceito legal de ativo virtual e, por consequência, a prestação de serviços a eles relacionados não são caracterizadas como a prestação de serviços de ativos virtuais. E a gente viu também uma discussão muito semelhante em relação ao conceito de PSAV. Vocês se recordam bem que, e antes, eu acho que vale a pena mencionar também para o público, para aqueles que não estão familiarizados com o marco legal, de que o conceito de PSAV é definido como a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros atividades como administração, custódia, negociação, intermediação de ativos virtuais, né? E vocês se lembram muito bem que quando o Banco Central lançou a Consulta Pública 109, que apresentou a proposta de resolução que hoje se tornou a Resolução 520 de 2025, em seu artigo 4º, eles tinham incluído expressamente que no conceito de PSAV também abarcava atividades em nome próprio. E a doutrina e o mercado, eu lembro que a gente teve várias conversas com clientes, parceiros e até mesmo com outros advogados, em que havia uma preocupação de que o Banco Central ele tinha alargado de forma desproporcional o conceito de PSAV, de modo a contemplar certas atividades que, por não prestarem serviços em nome de terceiros, não expõem os usuários às vulnerabilidades que legitimam a incidência do regime regulatório, como o desenvolvimento de carteiras não custodiais, de aplicações de finanças descentralizadas, ou até mesmo a realização de investimento em nome próprio, né? Para pensar num family office, num clube de investimento que investe em cripto. Em tese, eles poderiam ser abarcados dentro desse conceito. Então, esse foi um tema muito polêmico também, ainda bem que o Banco Central, na resolução definitiva, ele corrigiu esse ponto e basicamente esclareceu que a prestação de serviços em nome de terceiro é o elemento caracterizador para a prestação de serviços de ativos virtuais. Então, a gente tem que sempre pensar que essa conjugação do objeto regulado, o ativo virtual, com a forma de prestação dos serviços em nome de terceiros, que o conceito de PSAV ele é construído juridicamente. Perfeito, Pedrão. Eu vou pegar um gancho nessa sua fala e começar falando sobre custódia, né? Eu acho que custódia é um tema aí que o Banco Central se debruçou bastante, teve um foco muito grande na regulamentação. Acho que muito por conta dos ataques cibernéticos que foram sofridos aí, que a gente sempre vê na mídia saindo, inclusive o hack da Bybit, que resultou na perda de 1,5 bilhão de dólares em Ether. Um dos maiores da história, inclusive. Um dos maiores da história. Então, assim, é natural o Banco Central se debruçar bastante e ter um foco muito grande em custódia. E, Rafa, eu queria saber de você, qual que é a sua visão, como você enxerga esse foco e como está essa questão da custódia na regulamentação? Primeiramente, quero agradecer a vocês por esse momento. Acho que seja o primeiro de muitos, tá? O Banco Central, assim, a preocupação dele com relação à custódia é bastante evidente na Resolução 520.
Você pode perceber até pela quantidade de páginas que disciplinam a custódia, acho que são quase 10 páginas. Mas, basicamente, o Banco Central ele divide o tema, né, da custódia em 4 esferas centrais, assim, né? A primeira de regras direcionada à implementação de controles e mecanismos internos para garantir a guarda dos ativos virtuais e o pleno exercício dos direitos dos titulares dos ativos custodiados. A segunda seara se refere à documentação dessa execução, através, inclusive, de políticas de custódia, planejamento em casos de algum estresse com relação à guarda dos ativos. E a terceira seria com relação a viabilizar a responsabilidade das PSAVs autorizadas, né? E nesse ponto, o Banco Central ele teve você percebe um grande dirigismo contratual na resolução, inclusive destacando e determinando diversas cláusulas e salvaguardas que teria que ter no contrato de custódia, tá? E um quarto elemento seria do custodiante estrangeiro, que assim, o Banco Central tem ciência de que é uma prática comum no mercado, né, você terceirizar esse serviço. Então, ele colocou lá algumas salvaguardas que tem que ter entre a PSAV autorizada e o custodiante estrangeiro, que não é autorizado pelo Banco Central, mas tem que ser autorizado pela entidade competente do país de origem, deve ter garantias financeiras no Brasil ou lá fora que sejam prontamente acionadas em caso de algum prejuízo, né, e um representante legal aqui no Brasil. Então, esses são os 3 principais requisitos que o Banco Central colocou para viabilizar esse contrato de custódia, mesmo que o custodiante estrangeiro não seja, enfim, autorizado pela entidade. Desculpa te interromper, Rafa. Isso que eu ia perguntar na minha próxima pergunta, exatamente desse artigo 91 da Resolução 520, que tem gerado muito debate em relação ao custodiante estrangeiro, que muita gente entende que ele precisaria se estabelecer no Brasil de acordo com a regulamentação. Sim. A leitura está correta? Não está correta? Qual é a sua opinião? Não, então, a gente teve até um cliente perguntando, né, com relação a esse artigo 91, mas acho que não seria o caso, até porque não faria sentido o Banco Central excepcionar essa situação, porque causaria uma tremenda de uma arbitragem regulatória. Imagina, você é um custodiante estrangeiro, você abre a sua custodiante na sua empresa num país onde a onerosidade regulatória é substancialmente e os cuidados são substancialmente menores e presta serviços para pessoas físicas brasileiras. Não. No caso, o contrato, a única exceção da norma é o custodiante estrangeiro ele só pode contratar com PSAVs autorizadas. Porque dessa forma, aí sim, o Banco Central ele tem uma forma de controle, fiscalização e sanção dessas entidades. Por quê? Porque pela norma, inclusive, a PSAV autorizada ela tem responsabilidade solidária perante os clientes em relação à prestação de serviço da custodiante estrangeira. E nesse ponto, Rafa, desculpa te interromper, mas claro. É importante, eu acho, a gente situar os ouvintes de que existem 3 modalidades de PSAVs, né? E é importante fazer uma distinção também entre sociedade prestadora de serviços de ativo virtual das prestadoras de serviços de ativo virtual. E nesse contexto, as 3 modalidades, eu acho que essa espinha dorsal da regulamentação são as intermediárias, as custodiantes e as corretoras. As intermediárias são responsáveis por prestar serviço do tipo compra, venda, troca, negociação, execução de ordens, realização de operações de staking em nome de seus clientes e assim por diante. Já a custodiante é responsável por fazer a guarda dos instrumentos de controle de titularidade dos ativos virtuais, a exemplo das chaves privadas, das seed phrases e etc. E aí tem um ponto também sensível, né, Rafa? Eu acho que já seria a quarta esfera que você mencionou. Aqui seria uma quinta esfera, né? Mas aí é uma problemática, não é nenhuma esfera. Assim. Exatamente. Por favor, termina e eu vou... Uma das atividades caracterizadoras como custódia, e a nosso ver uma grande invenção do ordenamento jurídico brasileiro, seria a conciliação de registros off-chain com registros on-chain. Então, por exemplo, se um provedor de alguma ferramenta tecnológica, de um software que faça essa relação, ele vai basicamente fazendo essa conciliação entre os registros off-chain com as informações on-chain, será que ele deveria ser caracterizado como custodiante para fins da incidência de todo esse regime que, como a gente sabe, é oneroso, muito oneroso, inclusive? Então, esse é um ponto interessante. Você quer... Não, sim, com certeza. Quer falar um pouco sobre ele? É interessante, só para contextualizar para o público que está nos ouvindo. A resolução, no seu artigo 8º, né, ela lista uma série de atividades que é a atividade das custodiantes. Para você ser caracterizado como uma custodiante, basta você exercer uma dessas atividades.
E um dos incisos lá tem justamente a reflexão das posições dos ativos virtuais e a conciliação de informações on and off-chain. E aí, como o Pedrão falou, existem soluções tecnológicas, provedores de software que prestam esse serviço, porém não tem influência alguma na guarda dos ativos virtuais. E assim, acho que talvez tenha sido, enfim, acho que talvez o regulador não ter contemplado esse modelo de negócio na confecção da norma, porque fica muito claro, se você lê de forma, enfim, sistemática, eles ali principalmente durante todo o capítulo que envolve custódia, você vê a menção à salvaguarda do pleno exercício dos direitos dos titulares dos ativos custodiados. Então, fica muito claro que a preocupação do Banco Central é justamente salvaguardar, né, assegurar esse pleno exercício desse direito dos titulares. Então, acho que caberia talvez um esclarecimento do Banco Central com relação a esse ponto, porque tenho certeza que, enfim, acabaria sendo um pouco desproporcional, porque não faria sentido. Nessas 3 modalidades que vocês citaram das PSAVs, em relação especificamente à intermediação, existe uma discussão em relação ao conflito regulatório entre Bacen e CVM, especificamente em relação ao fato desse modelo da modalidade de intermediação ter como uma atividade caracterizadora a administração de carteiras, e isso incluiria também valores mobiliários. E por isso estaria em tese sob o regime regulatório da CVM. Isso gerou muita discussão. Qual é a visão de vocês sobre isso? É complexo, assim. Teve até um cliente que veio nos perguntar, né? E um também advogado, amigo meu. É complicado, porque, assim, não é uma atividade típica de corretora ou intermediária. A gestão de carteiras de ativos virtuais ou até de valores mobiliários, principalmente. No caso, ele caracteriza, né, a resolução dispõe da seguinte maneira: administração de carteiras de ativos virtuais ou ativos virtuais, valores mobiliários ou outros ativos financeiros, né? Uhum. Nesse caso, assim, eu acho que é complexo. Acho que também caberia, talvez, um esclarecimento. Acho que, enfim, até é curioso porque a 175, né? A resolução 175, ela contempla essa regulamentação das PSAVs, né? Uhum. Porque antes fundos de investimento não poderiam aportar diretamente em criptoativos aqui no Brasil, apenas de forma indireta lá fora e tal. E com a 175, eles prevêem essa possibilidade, desde que esses criptoativos sejam transacionados em instituições autorizadas pelo Banco Central. Uhum. E, usualmente, né, a atividade de gestão de carteiras, o formato operacional dela, se dá por meio de ofertas de cotas de fundos de investimento, que é uma atividade regulamentada inteiramente pela CVM. Uhum. Então, acho que tem um certo conflito de competência, aí sim, e acho que talvez esse conflito poderia gerar uma interpretação no sentido de que, se eu sou uma gestora de fundos de investimento, eu tenho que pegar autorização perante o Banco Central e perante a CVM, o que se revela desproporcional, assim, completamente. A parte boa de ser mediador hoje é que eu não preciso responder as perguntas, eu faço para vocês que respondem. Pedrão, o que você acha? Você acha que tem conflito? Então, esse é um tema muito espinhoso. Eu concordo 100% com o Rafa. Eu acho que seria desproporcional você exigir uma autorização para entidades que já são supervisionadas e regulamentadas pela CVM e já cumprem com uma série de requisitos regulamentares que são específicos ao exercício da sua atividade, que também se autorizem como prestadora de serviço de ativo virtual. E nesse ponto, eu acho que, de fato, o Banco Central ele precisa esclarecer. A gente tem visto alguns clientes que estão um pouco receosos em relação a serem abarcados, de fato, por essa atividade como intermediadora de ativos virtuais. E a terceira modalidade, que eu estava comentando também, só para situar os ouvintes, são as corretoras, né? Que combinam as atividades das intermediárias com as custodiantes e, do ponto de vista regulatório, é a modalidade mais exigente. Então, a gente tem visto regimes regulatórios específicos para cada modalidade e um regime geral composto por uma série de regras e requisitos, como, por exemplo, você ter 3 administradores ou diretores responsáveis por uma série de áreas, que a pessoa jurídica seja sociedade anônima ou então uma limitada, e diversas outras regras nesse contexto. Só para finalizar esse ponto aí. A gente está se atropelando o tempo todo. E olha que a gente tentou ser organizado, mas, pessoal, é sempre assim. O nosso bate-papo é um atropelando o outro. É uma loucura, cara. A gente está até tentando manter uma formalidade aqui. Normalmente várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Mas agora entrando em algo mais prático, assim,
que eu acho que muitos ouvintes vão querer saber em relação a quais são as obrigações das PSAVs na prática de acordo com a regulamentação, com a resolução do Banco Central. Esse ônus regulatório ele se assemelha às instituições financeiras, não se assemelha, muito diferente? Explica um pouquinho disso para a gente, para os ouvintes. Boa pergunta, Udo, e se assemelha bastante. A gente observa muitas regras que foram transportadas do regime tradicional aplicável às outras instituições autorizadas pelo Banco Central, como as instituições financeiras. Então, a sociedade prestadora de serviço de ativo virtual, que são basicamente as entidades constituídas especificamente para prestar serviços com ativos virtuais, que não se confundem com as outras instituições já autorizadas pelo Banco Central, ainda que essas duas categorias de instituições elas estejam dentro do conceito de PSAV, efetivamente, mas é importante fazer essa distinção, porque tem algumas regras que só se aplicam às S-PSAVs e outras que se aplicam para todas as PSAVs. Mas, basicamente, nós vemos categorias de regras no sentido de prevenção à lavagem de dinheiro, a ter uma infraestrutura tecnológica que seja compatível com a complexidade e os riscos da operação, a segurança cibernética, a uma estrutura de governança que seja robusta, como eu havia mencionado, com diretores e administradores responsáveis pelas áreas, a elaboração de múltiplas políticas sobre diferentes verticais do modelo de negócio. Então, é uma regulamentação que traz uma onerosidade regulatória muito grande, mas principalmente pelos requisitos de capital social mínimo, conforme a resolução conjunta número 14, né, Rafa, salvo engano? Isso daí foi uma surpresa aí para todo o mercado. Pois é. Presente antecipado de Natal. Inclusive porque assim, as consultas públicas iniciais estavam demonstrando um capital mínimo ali entre 1 a 3 milhões, de acordo com as atividades que você desempenha. Agora veio com essa resolução conjunta 14, que apresenta um cálculo lá, também... Uma equação matemática, né, Rafa? Pois é. A gente tentou fugir da matemática, mas ela sempre volta atrás da gente. Bom, e aí nisso, assim, de novo, obedecendo as atividades que você desempenha, dependendo lá, vai ficar entre 10 a 30 milhões. Aí, o seu capital social de entrada mínimo acaba ficando reduzida, assim, para startups, por exemplo. Exatamente. Exato. Acho que acho que a gente já ia ver um fenômeno de consolidação, né? Como todo mercado recém-regulamentado, a gente começa a ver, inclusive, né, com o mercado de apostas, a gente viu alguns M&As sendo feitos, né? E não seria diferente com o mercado cripto, mas com esse capital social mínimo elevado, eu acho que intensificou bastante, assim. E como que funciona o processo de autorização? Se eu sou uma PSAV ou uma S-PSAV, eu quero me regularizar perante o Banco Central, o que tem que ser feito, qual é o procedimento? Pois é, então, se você é uma PSAV, no caso você... Assim, vamos de novo diferenciar. É importante diferenciar para o pessoal entender. Exato, PSAV, prestadoras de serviços de ativos virtuais, são todas as instituições autorizadas pelo Banco Central que prestam serviços de ativos virtuais. Isso incluindo bancos comerciais, bancos múltiplos, sociedades corretoras de câmbio, distribuidoras de valores imobiliários, corretoras de valores imobiliários, Caixa Econômica e entre outras. Tem mais algumas ali elencadas no artigo 20 da resolução. E as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais são aquelas sociedades que elas têm a denominação, a razão social de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais e atende aqueles requisitos de governança específico para as S-PSAVs previsto na resolução 520. Então, de novo, prestadoras de serviços são o gênero e S-PSAVs seriam a espécie. E para quem já é, né, autorizado pelo Banco Central, teria um processo um pouco diferente. É um processo de comunicação formal. É mais simples, né? Mais simples, mas agora a gente teve a instrução normativa 701, que a gente viu que a certificação técnica não é tão simples assim. Então você tem que comprovar que já era atuante antes da entrada em vigor, e aí comunicar ao Banco Central até 270 dias, que isso vai ser 30 de outubro de 26. Como pode... O Rafa, nesse ponto, eu acho que só é interessante complementar. Basicamente, como essas instituições elas já se submetem a uma carga regulatória muito alta, já que elas já são autorizadas pelo Banco Central, seria redundante pedir que elas cumprissem com essas regras gerais que são aplicáveis às S-PSAVs e participar de um processo de autorização de novo.
mas elas precisam adequar as suas operações à natureza das atividades de prestação de serviços com ativos virtuais, razão pela qual essa certificação técnica visa justamente verificar se essas outras instituições já autorizadas pelo Banco Central, elas possuem a capacidade e a estrutura necessária para prestar serviço nesse novo segmento. Então, basicamente, essa certificação vai analisar diferentes aspectos do modelo de negócio para verificar se ela tem essa capacidade por meio de uma entidade que seja especializada nesse tipo de serviço, né? De auditoria, efetivamente. E a gente sabe que o mercado não nasceu agora, não está nascendo agora. E já existem empresas estrangeiras, por exemplo, que já estão operando no Brasil há um tempo. Para essas empresas, quais são os próximos passos que a gente tem que fazer agora para se regularizarem? Até o dia 30 de outubro deste ano, elas vão precisar transferir as suas operações e os seus clientes para uma SP-SAV ou para uma outra instituição já autorizada pelo Banco Central. Caso contrário, elas vão precisar cessar as suas operações em até 30 dias, tá? E aqui voltando de novo no assunto sobre o processo de autorização, porque o Rafa, ele basicamente explicou como que funciona essa comunicação formal de interesse para as instituições que já são autorizadas. Mas existe um processo específico para as SP-SAVs. Essas sim terão que, de fato, participar de um processo de autorização que é composto por duas fases. A fase 1, correspondente ao período de adequação aplicável àquelas SP-SAVs que já atuavam no mercado brasileiro até o dia 2 de fevereiro deste mês, né, que foi a data de entrada em vigor do regime. E ela... Desculpa. E elas vão precisar, basicamente, comprovar que elas já atuavam no mercado e também com outros requisitos. E somente após uma manifestação formal do Banco Central sobre o ingresso dessas instituições na fase 2, que elas vão ter que comprovar com todos os requisitos regulamentares do regime, ou seja, elas vão ter que se adequar completamente à regulamentação. E aí o Banco Central ele vai basicamente emitir essa licença final após a fase 2. Então, são essas duas fases, mais a licença final que será expedida pelo Bacen. Só complementando, acabou de sair, não sei quantos dias atrás, mas saiu a Instrução Normativa 704, que elenca os documentos e como se fossem anexos, né? Que você deve apresentar ali no protocolo de autorização. Eu acho que essa parte chata, né? A parte que fica pro advogado. É a parte chata, certamente. É a parte que a gente fez muito no contexto das apostas, né? Pois Seria é. o equivalente à portaria 827 da SPA, né? Exatamente. Essa é toda a documentação necessária. Mas esse também era um ponto de dúvida que eu e o Rafa e outros advogados do setor nós tínhamos, porque a regulamentação não foi muito clara se seria, de fato, editada uma instrução normativa que iria detalhar quais são os documentos específicos que as SP-SAVs precisam apresentar e esse fluxo entre primeira fase, segunda fase e a expedição final da licença. Mas agora está tudo muito claro, eu acho. Então, é partir para os trabalhos. Não tão claro, né? mas vai chegar. Dentro do possível. Né? É a parte burocrática que fica pra gente. Mas pegando um gancho disso que você falou, Pedrão, em relação ao setor de apostas, algo que é muito discutido no setor de apostas é a questão das transações de pagamento dentro do setor regulado de apostas. E nessa portaria específica da SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, para quem não sabe, tem uma vedação a transações envolvendo criptoativos. Acho que era algo esperado, é natural do mercado também, por não ser uma atividade regulamentada, de vedarem isso. Mas agora, com a regulamentação das SP-SAVs, vocês entendem que isso poderia ser uma possibilidade da SPA eventualmente flexibilizar essa proibição, começar a aceitar que operadores de apostas aceitem transações em cripto e recebimento de prêmios em cripto também? Eu acredito que sim, Udo, porque, na minha opinião, agora, com a regulamentação das SP-SAVs no Brasil, não há mais a necessidade dessa vedação ela continuar em vigor. Eu acho que ela pode ser flexibilizada, como você falou. Basicamente, para aqueles que não sabem, não é possível você realizar apostas com criptoativos hoje. Existe uma vedação expressa prevista na portaria de pagamento da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Mas com a regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais, é possível você basicamente aplicar a mesma lógica de conta transacional e conta proprietária dos operadores de apostas, agora no contexto dos ambientes das SP-SAVs, entendeu? Então, por exemplo, uma corretora poderia disponibilizar uma conta transacional e uma conta proprietária para o operador de apostas, e uma eventual flexibilização da regra poderia ser no sentido de permitir que somente os apostadores com conta em PSAVs autorizadas pelo Banco Central podem realizar apostas com ativos virtuais. Eu acho que esse ponto... Fazendo só uma analogia à própria CVM.
o CVM, como eu falei, vedava, né, a possibilidade de fundos de investimento investirem diretamente em criptoativos aqui no Brasil, né? E com a 175 foi justamente isso. A 175 contemplou a regulamentação das PSAVs e basicamente possibilitou esse aporte desde que transacionados em instituições autorizadas pelo Banco Central. Desculpa te atropelar. Mas... Nada, Rafa, que isso. E fato é que a gente consegue alcançar os mesmos objetivos regulatórios da SPA agora por meio da estrutura regulatória das PSAVs. E eu acho que esse é um diferencial competitivo para muitas operações de apostas. Né? Tiveram várias operações de apostas que se auto-intitulam e se promovem no exterior como crypto-cassinos, que tiveram que basicamente mudar radicalmente o seu modelo de negócio para se adequar à regulamentação brasileira. Então, com a coexistência agora desses dois regimes e considerando que as PSAVs agora vão estar submetidas, as SPSAVs, para ser mais específico, vão estar submetidas a um regime que seja compatível com a das instituições financeiras e de pagamento autorizado pelo Banco Central, eu acho que não há mais razão para que essa vedação continue. A gente aqui levanta sempre a bandeira de que a regulamentação tem que abraçar a inovação também, né? Não dá para virar o rosto e falar que fingir que não existe, porque existe. E se existe demanda, as pessoas vão, de alguma forma, conseguir chegar nessa demanda e fazer o que for necessário para conseguir. Então, acho que agora, com a regulamentação desses dois setores, e tendo em vista que para você transacionar nas apostas, tanto em depósito como em recebimento de prêmios, você precisa estar atrelado a alguma instituição financeira ou de pagamento que seja autorizada pelo Banco Central. As PSAVs e as SPSAVs também vão estar regulamentadas pelo Banco Central. Então, realmente, penso que é algo que poderia muito bem ser abarcado na regulamentação de apostas também. E só te complementando, assim, isso inclusive reforça a supervisão e o enforcement, através de acordos de cooperação entre órgãos reguladores. Exatamente. Assim, tem nada mais eficiente do que isso. Só teria benefícios, né? Em relação Exatamente. A isso. Seria até melhor para todo o mercado como um todo. Pessoal, vou fazer mais uma última pergunta. Eu acho que nosso tempo está acabando aqui. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre a perspectiva do futuro no mercado cripto no Brasil. Porque, assim, a gente falou aqui de regulamentação das PSAVs especificamente, mas cripto, como vocês falaram, é uma tecnologia que, no final das contas... Uma infraestrutura de mercado. Que tem muita coisa que pode rolar, tem muita coisa que pode ser feita e que imagino que não vai parar por aí nos próximos anos em relação à regulamentação. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho que a gente pode dividir, né, Rafa, como tendências e perspectivas regulatórias e de mercado. Eu vou passar a bola para o Rafa, porque ele é o nosso especialista sobre essa interseção do mercado cripto com o mercado de capitais, e eu acho que ele vai dar um panorama geral sobre a tokenização de valores imobiliários aqui no Brasil, né, Rafa? Não, excelente. Obrigado, Pedrão. Então, acho que, até voltando para a sua introdução, né, acho que desde o início ficou claro que a regulamentação cripto, de forma geral, ela se dividiria em dois âmbitos, né? Banco Central, com os ativos virtuais, né, o seu escopo regulatório, e CVM, no que tange aos criptoativos que são caracterizados como valores imobiliários. Dentro desse contexto, né, a gente teve agora a consulta para a reformulação da CVM 88, a resolução CVM 88, e eu acho que essa próxima consulta, se ela efetivamente... Assim, a gente até participou da consulta pública, acho que tinham pontos muito interessantes ali, eles estão expandindo alguns limites que acho que pode catapultar o mercado de tokenização, ampliando limites ali para captação de recursos e etc. Tá? Então esse é um ponto que a gente está olhando bastante, né? Acredito eu que no primeiro semestre ainda do ano a CVM deve soltar essa nova resolução, e muito tem se falado em relação à consulta pública do que os próprios servidores da CVM estão chamando de 135 Lite, né, sobre o mercado secundário. Porque justamente a grande limitação da 88 é que ela não possibilita um mercado secundário. Né, apenas um mural eletrônico ali. Então você não pode ter um livro de ordens ali. Então, assim, está sendo muito aguardado. A gente está esperando essa consulta, a gente vai participar, inclusive, para, enfim, enviar os nossos insights, principalmente em relação ao mercado de criptoativos. Acredito que a CVM, sim, esteja olhando para isso, para o mercado de tokenização, no âmbito dessa reforma, ou melhor, dessa consulta pública. Eu acho que, assim, dentro do âmbito do CVM é o que a gente mais tem aí no curto prazo, assim, que a gente está olhando. Eu acho, assim. Rafa, eu acho que, de fato, essa também vai ser uma tendência de mercado.
Eu acho que se a CVM conseguir, de fato, construir um arcabouço regulatório que promova a tokenização de valores imobiliários no Brasil, porque as vantagens, elas são imensas, né? Você tem a liquidação praticamente instantânea e a convergência de atividades que hoje são segregadas entre, por exemplo, a liquidação dos ativos e a negociação dos ativos propriamente dito. Então, você tem essa convergência. Você tem o que a gente chama no mercado cripto como a componibilidade atômica, que seria essa capacidade dos contratos inteligentes eles conversarem entre si, desbloqueando novos modelos de negócios, mais inovação, mais experimentação. Um funcionamento 24/7, né? Os mercados hoje eles fecham e isso é muito incoerente com a sociedade da informação que a gente vive hoje, onde tudo é muito fluido, tudo é muito dinâmico e etc. E também uma acessibilidade global da liquidez, né? Você permite que outros investidores que hoje, por exemplo, têm uma dificuldade de acessar valores imobiliários no Brasil possam, de fato, ter essa oportunidade de uma forma muito mais fácil. Eu acho que o ponto principal talvez também seja de reduzir ou ao menos redesenhar as funções desempenhadas por intermediários, porque, como a gente sabe, a própria tecnologia blockchain e os contratos inteligentes, eles desempenham as funções de forma autônoma que antes eram exercidas por esses intermediários. Então, os benefícios existem e a gente tem visto muito modelo de tokenização de valores imobiliários, principalmente no exterior, com diferentes intensidades. Alguns conferem apenas uma exposição econômica a uma ação, por exemplo, outros já, de fato, conseguem conferir direitos relativos aos papéis subjacentes. Então, a gente tem um espectro, né, na verdade, de sabores de projetos. Eu acho que, assim, só complementando, a tese, para quem não está inteirado, é que o uso da tecnologia blockchain ela poderia ser aplicada no mercado de capitais, principalmente na sua infraestrutura, que hoje em dia tem alguns intermediários, né? Depositário central, câmaras de compensação e liquidação, custódia, enfim. E para reduzir, talvez não, acho que eu diria não eliminar 100% o papel desses intermediários, que acho que sim, mas reduzir substancialmente o papel deles, de forma que tornaria as taxas menores e melhoraria a eficiência. E é o que a gente chama, ajudaria no processo que a gente chama de democratização do mercado de capitais. E eu acho que é algo que a CVM está olhando bastante na qualidade de órgão que tem como missão o desenvolvimento, né, do mercado de capitais. Excelente, pessoal. Vou finalizar aqui que nosso tempo está acabando, mas queria deixar a oportunidade para vocês fazerem suas considerações finais. Quer começar? Eu posso começar. Eu acho que agora a gente está entrando numa fase de consolidação do mercado. Esse ano ainda vai ser um ano de adequação das operações para as PSAVs, mas nos próximos anos a gente já vai ver um mercado completamente supervisionado, regulamentado aqui no Brasil. Eu acho que isso vai fomentar, como o Rafa mencionou, um fenômeno de consolidação do mercado. A gente deve ver muitos M&As acontecendo nos próximos meses ou anos. E também, em um certo grau, vai abrir portas para que as startups elas explorem outras verticais do mercado, né? Como a gente sabe, o mercado cripto ele é muito amplo, então eu acho que nós veremos cada vez mais startups atuando como provedoras de infraestrutura, desenvolvendo aplicações de finanças descentralizadas e principalmente desenvolvimento de software efetivamente, que em tese não é contemplado pela regulamentação, existem algumas nuances que a gente pode tratar depois, né? Se DeFi é abarcado ou não. E eu acho que o futuro ele é bem interessante, né? A gente tem visto um crescimento exponencial do uso de stablecoins, de fato se tornaram um instrumento mais veloz, mais eficiente, mais conveniente para os brasileiros terem uma exposição a dólar e fazer remessa de capital. Não é à toa que grande parte do volume de negociação em cripto no Brasil decorre das stablecoins. E a tokenização de ativos, existe também a tokenização imobiliária, né, que é outro tema muito sensível. A gente viu decisões recentes vedando a vinculação de tokens à matrícula imobiliária, mas acho que em relação aos próximos anos, a gente vai ver esse movimento de consolidação, outras áreas sendo, enfim, regulamentadas e novos produtos sendo desenvolvidos. Não, concordo com o Pedrão. Esse é só, enfim, o primeiro passo. Com certeza esse mercado de PSAVs ele vai consolidar bastante, a gente vai ver nos próximos anos. Acho que vamos ver várias iniciativas de empreendedores querendo explorar áreas ainda talvez cinzentas, sem regulamentação, principalmente por conta dos requisitos, né, que a gente comentou aqui, inclusive aquele de capital mínimo, do capital social mínimo. Podemos ver a interseção da área de criptoativos com outras áreas,
aliás, vamos ver, né? A gente Já acabou de estamos citar, vendo. já estamos vendo mercado de capitais aí, estamos vendo até propriamente as apostas, não aqui no Brasil essencialmente, mas lá fora. E também dentro até do ecossistema de perdão, de mercado de capitais, temos os prediction markets, Já tá que é uma outra É um discussão. spoilerzinho aí É, para o nosso próximo episódio. episódio, que vai ser sobre esse assunto, que talvez seja o assunto mais quente, não só na interseção entre cripto e apostas, mas eu acredito que no contexto tecnológico global, né? Prediction markets E que é o se assunto tornaram a nova onda E de é um inovação. assunto que a gente debate diariamente, né? A gente está todo dia, literalmente, falando sobre isso. Temos alguns artigos aí publicados também nas redes, se alguém quiser seguir aí e dar uma lida. Mas é o assunto, provavelmente, do nosso próximo episódio. Mas, Rafa, desculpa. Com certeza, não. E eu acho que era basicamente isso. A gente vai ver a interseção do mercado cripto com outros mercados. Provavelmente, consolidação do mercado de PSAPs e a tokenização evoluindo muito, perante principalmente CVM, que eu acho que é enfim, até eu trabalhei lá, como vocês sabem. Quero até aproveitar o momento para parabenizá-los, porque o pessoal lá é muito competente. Eles ouvem muito o mercado e acho que eles estão conosco nessa missão de introduzir cada vez mais a blockchain dentro do mercado de capitais. Excelente. Pessoal, acho que foi muito bom o episódio. Vou finalizar agora. Ficou bagunçado os tópicos, mas... Foi excelente, cara. Foi excelente. É pra ser um bate-papo mesmo, não é pra ser uma aula, no final das contas. Eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Então, pessoal, obrigado aí por terem ouvido ou assistido até agora. Nós somos o departamento de Gambling e Cripto do escritório Bichara e Mota Advogados. O Rafa deu um spoiler aí que nosso próximo episódio provavelmente vai ser sobre Prediction Markets, que é um assunto do momento também muito quente, que a gente pensa em gravar em breve. E siga a página, curta, compartilhe com os amigos e até a próxima.